Tarso Genro tem 66 anos. É advogado especialista em direito do trabalho. Começou sua carreira política em 1968, aos 21 anos, como vereador de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, eleito pelo MDB. Durante a ditadura, Tarso Genro foi advogado de sindicatos e crítico de literatura do jornal Correio do Povo. Em 1988, já afiliado ao PT, foi eleito vice-prefeito de Porto Alegre, na chapa de Olívio Dutra. Depois, elegeu-se prefeito da capital gaúcha por 2 vezes, em 1992 e em 2000. No governo de Luiz Inácio Lula da Silva, Tarso Genro foi ministro da Educação, das Relações Institucionais e da Justiça. Após o escândalo do Mensalão, em 2005, assumiu a presidência nacional do PT e tornou-se opositor de José Dirceu. Em 2010, elegeu-se governador do estado do Rio Grande do Sul. Olá, internauta, bem-vindo a mais um Poder e Política Entrevista. Este programa é uma realização do jornal Folha de São Paulo e do portal UOL. A gravação é realizada aqui no estúdio do Grupo Folha, em Brasília. E hoje o entrevistado do Poder e Política é o governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, do PT. Olá, governador, muito obrigado por sua presença aqui no estúdio. Governador, o Supremo Tribunal Federal nesta semana deve encerrar, tem chances de encerrar um longo processo de julgamento conhecido como Mensalão. O que fica para o PT desse episódio? Bem, do ponto de vista do futuro do partido, né, fica uma lição política extraordinariamente importante sob diversos ângulos, né, não só no que se refere ao manejo do poder político, né, que eu diria foi feito de uma maneira um pouco tradicional por esses companheiros que ocuparam aqueles cargos, e fica também uma lição de uma imensa politização do poder judiciário, né, no âmbito de um julgamento que as sentenças já estavam ditadas por antecipação, né? Você formou um grande caudal de opinião pública, né, em cima do debate político, em que esses companheiros entraram como condenados, na minha opinião, né? Então, foi um processo intensamente politizado. Mas foi injusto? Na minha opinião, sim, né? Porque é evidente que para a condenação de algumas pessoas ali, como por exemplo do José Dirceu, teve que se inventar inclusive uma teoria, né? Uma teoria para fundamentar uma condenação sem provas. Uma coisa é a questão penal, outra coisa é a questão política, né? A questão política, eu acho que nós temos uma lição importante, até porque o nosso partido está se tradicionalizando, né? Isso não é uma coisa boa para a democracia no país, na minha opinião. Agora, do ponto de vista jurídico, não sou eu que estou dizendo, são eminentes juristas, né, que acompanharam esse processo, que foi um processo intensamente politizado, né, e que existem condenações sem provas. Mas o senhor, com isso, está dizendo, posso inferir, que alguns dos condenados deveriam ter sido absolvidos? Eu creio que sim. Pelas informações que estão... Eu não estudei detidamente o processo, né? Mas pelas informações que estão que estão circulando, né? Pelo tipo de debate, inclusive, que se deu dentro do Supremo, pelo tipo de cerco, né, informativo que a mídia fez sobre o processo de maneira totalmente unilateral, me parece que a condenação foi muito mais política do que assentada em provas. E isso se traduz, sim, em condenações injustas, do ponto de vista jurídico. Quem vai vencer essa batalha política, na minha opinião, não está resolvido ainda, né? Como assim? Porque sobre esse processo, na verdade, pende um grande debate político sobre o futuro do país, né? Sobre o tipo de responsabilidade que se assume, né, quando se coordena um determinado ministério, né? O que isso vai resultar, né, de depuração da nossa estrutura institucional para conter, né, erros ou ilegalidades que as pessoas cometem, né? E qual a versão que vai ficar para a sociedade brasileira, isso não está definido. Isso não é o processo que vai resolver, é o debate político que vai se processar depois do julgamento. Agora, ainda falando especificamente sobre o episódio, no caso do Mensalão,
não foram cometidos crimes? Eu não sei se foram cometidos crimes ou não, né? Porque uma coisa é a verdade concreta, a verdade da realidade, outra coisa é a verdade ficta que está dentro do processo. E dentro do Estado de Direito Democrático a gente julga a verdade ficta e não aquilo que publicamente se presume como sendo a verdade concreta. Essa é a grande diferença que tem dos processos de Moscou, por exemplo, de um processo judicial democrático em qualquer país com armadura constitucional democrática. O que eu estou dizendo, né, que tudo indica, é que esta verdade ficta que está dentro do processo não tem provas suficientes para condenação de alguns dos que foram condenados, na minha opinião. O senhor poderia citar alguns que não deveriam ter sido condenados, no melhor do seu juízo? Olha, o que eu mais acompanhei, né, até por interesse partidário, são dois companheiros que eu tive um relacionamento, um deles muito próximo, que é o José Genuíno, e outro deles eu não tive uma relação próxima do ponto de vista político, mas sempre tive uma relação interna no partido, que é o Zé Dirceu, né? Tudo indica que esses dois quadros do partido foram condenados sem provas. É isso que circula na opinião dos juristas, eu diria, mais independentes do país, e que não foram subjugados por uma campanha, né, que se deu no entorno desse processo, que era uma campanha previamente condenatória dessas pessoas. Aí, nesse caso, o Supremo Tribunal Federal se submeteu a essa campanha? Sim, se submeteu. Isso não é estranho aos processos democráticos, né? Não existem tribunais perfeitos nem tribunais despolitizados. Os tribunais despolitizados seriam máquinas, seriam computadores, né? Que seria muito pior do que qualquer tribunal composto por seres humanos. Então é natural que haja um determinado momento em que existe uma fusão da política com o direito, e isso se inclina para um lado ou para outro, né? No caso concreto, o Supremo se inclinou para a condenação, né? Foram condenações altamente politizadas. Veja, governador, a imensa maioria dos integrantes do Supremo foi indicada pelo então presidente Lula. Sim. E ainda assim o senhor acha que acabaram se submetendo a essa pressão da conjuntura política? Não, mas não é se submetendo, isso não pode ser colocado desta forma, Fernando. Isso é, na verdade, um processo cultural, político, né, que interfere na formação da convicção. Os juízes, quando dão uma sentença, eles dão ordinariamente, se ele é um juiz honesto, como todos são no Supremo, na minha opinião, eles dão com convicção. O que eu estou dizendo é que existe um processo que funde a política com o direito e leva a determinadas convicções, né? E é estranho, né, que não se reconheça publicamente. Eu acho que isso é possivelmente, vamos dizer assim, provável do ponto de vista empírico, né, que houve uma campanha massiva, midiática, para a condenação dessas pessoas. E que, na verdade, a condenação dessas pessoas era uma tentativa de condenação e de julgamento do presidente Lula. Não conseguiram fazer essa conexão, na minha opinião, até porque o Lula permanece preservado, né? Agora, essa fusão sempre existe, né? Não se trata de maldade dos ministros e nem de fidelidade à oposição ou ao governo. Isso é um processo político e social que reflete, sim, nos julgamentos, e todos os julgamentos importantes, isso ocorre, né? Seja de causas que envolvem políticos, seja de causas que envolvem, inclusive, interesses econômicos muito grandes. Em 2005, quando eclodiu o escândalo, o senhor assumiu ali por um período a presidência do PT e usou uma expressão que era a refundação do partido como sendo necessária. Na época, isso não vingou. O senhor, hoje, olhando em retrospecto, faria uma análise semelhante ou mudou um pouco a embocadura da sua análise? Não mudou absolutamente nada, né? E o resultado daquele movimento é o movimento que eu integro, o movimento Mensagem, que tem hoje o Só Paulo para esclarecer para os internautas, o movimento Mensagem ao Partido é um grupo interno do PT. Isso. Do qual o senhor faz parte. Em torno de 30%, 40%, depende da conjuntura, né, do Congresso. E nós temos como candidato Paulo Teixeira. Então, aquele movimento, que eu fui um dos porta-vozes, ele é um movimento real, existente. E nesse momento agora, está circulando um documento meu, internamente ao partido e também nas redes, de apoio ao Paulo Teixeira, onde eu retomo precisamente esse conceito de refundação, que mais uma vez é necessário. Descreva o que é o conceito de refundação do partido, no caso o PT. O PT, quando foi fundado numa sociedade ainda fundamentalmente industrial clássica, né? Já em fase de fragmentação, já em fase
de mudança e assentado principalmente na classe operária trabalhadora e na intelectualidade da academia. Nos grandes centros Isso que urbanos. fundiu, né, o surgimento do partido. Hoje a sociedade é completamente diferente, nós temos novos atores sociais, novos sujeitos, as redes, temos uma integração global que já se realizou de maneira plena e a estrutura de classes da sociedade, o mundo do trabalho, o mundo do capital mudaram. Então o partido tem que mudar sob pena de se transformar num partido tradicional. Refundar o partido não significa descartar suas origens, significa atualizá-las para um novo tempo, para uma nova estrutura de classe, para um novo mundo do trabalho e para novas formas de emancipação que estão surgindo todos os dias. Do ponto de vista prático, cite 2 ou 3 ações que deveriam ser tomadas pelo PT. Por exemplo, eu acho que o PT deveria inaugurar uma relação com a sua base a partir da formação de uma grande rede de captação da opinião dos seus militantes, dos seus apoiadores também, para formar, né, os seus conceitos programáticos fundamentais. Mas o PT já não faz isso em certa medida nos seus congressos e reuniões regionais? Faz isso de maneira secundária. A formação do nosso congresso ainda é uma formação tradicional, onde a opinião de fora do partido, por exemplo, da nossa base eleitoral, é muito pouco aproveitada. Tá? Então esse é um elemento importante. Segundo, né, eu acho que o PT precisa atualizar o seu projeto nacional para o desenvolvimento social e econômico do país. Por quê? O que ficou obsoleto no projeto atual, por exemplo? Não é que, vamos colocar no cenário concreto. Na minha opinião, o modelo instituído pelo presidente Lula, né, para o desenvolvimento do país, seguido pela presidenta Dilma, ele no fim do mandato da presidenta Dilma, que eu espero que seja o segundo, né, ele vai ser superado, porque ele foi realizado positivamente, na minha opinião. Aumentou a participação popular, a democracia, né? Nós temos hoje um conjunto de políticas sociais, de coesão social importante, temos 40 milhões de pessoas que foram ao mercado, temos uma reforma profunda, uma rearticulação, né, da educação superior, da educação técnica do país. Eu acho que esse modelo realizado, ele precisa ser substituído. Por qual? Porque ele foi aplicado, não é porque ele não deu certo, na minha opinião. Os exemplos que vieram das ruas agora nas jornadas de junho demonstram que tem uma grande ansiedade na sociedade brasileira, principalmente nas grandes regiões metropolitanas, particularmente na questão da saúde e do transporte, que tem que hoje estar no centro, a qualidade de vida das grandes regiões metropolitanas, do seu povo, né, dos setores médios da classe trabalhadora que não tem uma vida boa. Isso aí é um elemento que o partido tem que incorporar profundamente, na minha opinião. Agora, estruturalmente falando, que tipo de medida macroeconômica ou macrogerencial que o partido deveria incorporar no seu programa partidário? Eu acho que o partido ele se transformou muito mais num partido de Estado e de governo do que um partido de sociedade civil. O partido, durante esse período do presidente Lula e também agora com a presidenta Dilma, foi muito mais um partido de apoio e de fidelidade, de sustentação dos projetos de governo e muito pouco sujeito político. E essa escassa participação dele como sujeito para propor políticas, para discutir com o presidente, para discutir com a presidenta, para buscar, né, a realização de programas e projetos específicos que viessem do partido, isso foi feito de uma maneira muito secundária. Então o partido vem perdendo sua condição de sujeito político organizador de um processo democrático amplo. E isso ele tem que retomar no próximo período, na minha opinião. O senhor falou, não com essas palavras, mas criar uma rede de contato maior com os seus militantes e com os seus simpatizantes. É isso, fazer uma ligação mais direta entre o partido e a sociedade. E muito mais ampla, né? Porque o partido, na verdade, é um partido que tem ainda a sua origem, né, muito vinculada especificamente ao sindicalismo, que é necessariamente corporativista, né, quase sempre, e a academia, né, que tem um mundo de ideias completamente diferenciadas. Então, nós temos que nos abrir para novos sujeitos sociais para compreender mais profundamente as mutações que ocorreram na sociedade nesse último período, né, e que colocaram novas questões para o mundo do trabalho, novas questões para o desenvolvimento, novas questões para a cultura. Agora, eu acompanho os partidos já há alguns anos, profissionalmente como jornalista, e diferentemente do início dos anos 80, na redemocratização, é raríssimo hoje
encontrar espontaneamente entre jovens, trabalhadores, alguém que me diga assim, estou pensando em me filiar a um partido político, não sei se é o PT, se é o PMDB, se é o PSDB, ninguém fala isso, ninguém quer se filiar a nenhum partido político, não há essa espontaneidade mais, que existiu nos anos 80, ela existiu de fato. Como é que se recupera isso? Exatamente essa questão do que nós estamos tratando. Eu não conheço ninguém que me fala assim, vou me filiar a um partido político. Eu não diria que seja tão trágico como tu estás colocando, mas eu realmente não conheço ninguém. É mais escassa. Né? É mais escassa vamos dizer assim, a vontade de participação nos partidos. Se essa vontade está mais escassa é porque existe essa desconexão. Existe que eu estou um apartamento. Aí. Então isso aí é uma questão de discurso político do partido, de conexão do programa do partido com a vida concreta dessas pessoas, né, que são pessoas que estão inseridas no mundo da produção, da cultura, da academia de uma forma completamente diferente, né, e uma nova relação do partido, inclusive, com os próprios movimentos sociais organizados, para produzir políticas públicas que venham do Estado. O PT, nesse caso, já está há 10 anos, quase 11 anos agora no governo federal. Um partido que fica esse período de tempo no governo não acaba naturalmente se afastando dos movimentos mais espontâneos na sociedade? E como fazer para impedir que isso ocorra? Do ponto de vista prático. É uma decorrência, né? É uma decorrência os quadros mais experientes são puxados para o Estado, para os governos, para as secretarias, e o partido vai perdendo a conexão, né, com os movimentos sociais reais. Então, mas como que faz para recuperar isso? Eu entendo que há necessidade. Agora, como que reconecta? A autonomia relativa do partido em relação aos governos, né? O partido não pode ser uma correia de transmissão do governo. Ele tem que ser, sim, lá no Congresso, uma correia, né, de transmissão da sustentação parlamentar do governo. Agora, o partido, na sua relação com a sociedade civil, não pode declinar de estar à frente de determinadas lutas, inclusive, e colocando essas lutas para o seu próprio governo. Teve alguma recente que o partido se eximiu de estar presente, deveria ter estado? Várias. Né? Eu acho Qual é uma relevante? As que ocorreram agora com esses movimentos sociais, que emergiram em junho, né? A questão da qualidade da saúde nas regiões metropolitanas e do transporte é um exemplo. Não era o nosso partido que estava à frente. Se o nosso partido fosse ligado, estivesse ligado a esses contingentes sociais, teria compreendido e teria colocado publicamente e liderado esses movimentos, inclusive. Então essa desconexão é uma desconexão que está dada já. E é isso que nós temos que recuperar. Agora, eu olho o seu partido do lado de fora, eu aqui olhando, e vejo que em breve haverá o processo de eleições diretas para a eleição da nova direção partidária, agora até o final do ano, chamado PED, como se diz dentro do PT, e todas as informações disponíveis dão conta que o grupo que deve ser o vencedor é o grupo que já comanda, que é o do presidente atual do partido, Rui Falcão. Isso significa que vai vencer a ideia que hoje já prevalece no partido e essas mudanças não vão acontecer? Provavelmente não aconteçam, pelo menos na profundidade, né, que nós estamos almejando. Mas hoje também os blocos partidários, ambos, eles estão interpenetrados, né, por ideias que vêm sendo combinadas dentro do partido, que vêm sendo concertadas dentro do partido. O Rui Falcão, por exemplo, está sendo um presidente de transição em direção a este PED, muito qualificado, na minha opinião. Eu acho que ele é um bom presidente, eu acho que ele está, sim, nesse polo mais tradicional do partido, né, e que não está sob a hegemonia da mensagem, né, que é o grupo que eu pertenço, e que pretendemos eleger o Paulo Teixeira, mas o Rui não é fechado a essas questões que eu estou te colocando. Então é necessário que, se o Rui for eleito, não sei se ele vai ser, né, ele procure incorporar, né, do nosso bloco político algumas questões chaves para a própria sobrevivência do partido enquanto um partido da dinâmica democrática do país, porque o partido, neste momento, ele está se tradicionalizando. Até pela forma com que está sendo feita essa eleição direta, né, que está havendo um alastramento, né, de público votante, que não vai tirar a legitimidade do presidente, porque os dois setores estão alargando o seu público votante, né, mas certamente não é um partido, né, que, vamos dizer assim, que esteja nesse momento reforçando o debate doutrinário,
teórico, ideológico, capaz de dar substância e força para uma nova direção. Esse alargamento do público votante que o senhor menciona é a qualificação de militantes filiados ao partido que não estavam em dia com as suas obrigações financeiras, inclusive, que estão tendo as suas obrigações financeiras quitadas e que vão poder ficar aptos a votar. O número de filiados aumentou enormemente, filiados em dia, de menos de 200 mil para perto de 800 mil nos últimos tempos, nas últimas semanas. Ao fazer esse tipo de ação, os dois grupos mais importantes, no caso, o grupo que hoje comanda e o seu, não acabam reforçando e retroalimentando a imagem de partido tradicional, dos dirigentes fazendo manobras para ficar comandando para sempre. Isso, ao fim e ao cabo, não é uma ação derrogatória no sentido de piorar ainda mais a imagem que o partido acabou tendo nos últimos tempos? Eu acho que o fato de alargar o número de votantes por si só não é problemático, porque todas as correntes estão fazendo esse alargamento e quem for eleito vai ter legitimidade. O que eu acho é que o partido perde a oportunidade de valorizar muito mais a qualidade do debate preparatório ao PED e dando preferência à questão da quantidade de pessoas. Não fica um processo viciado desse jeito? Bom, se você acha que todos os partidos do mundo são viciados, eu digo que é um partido anti-utópico, né? Eu sou um utopista, né? Eu defendo um partido que seja um partido de quadros e um partido de militantes também, mas que permanentemente possa fazer grandes debates e as pessoas decidirem pelo seu convencimento e não simplesmente reproduzir uma quantidade de eleitores. Então eu acho que sim, é uma estagnação numa certa tradicionalização que o partido está fazendo nesse momento, né? Embora, repito, né, quem for eleito vai ter legitimidade porque vai ter maioria que consertou, em última análise, a forma de eleição. Agora, não acho que seja a eleição ideal. Eu acho que a eleição ideal seria nós apertarmos o número de votantes, né, e verificar o máximo possível, né, de pessoas para votar que estivessem integradas na vida partidária e fizesse escolhas ideológicas e programáticas nesse debate. Quantas pessoas o senhor acha que estão, de fato, verdadeiramente integradas na vida partidária do PT? Olha, eu não me lembro qual foi o número de votantes que teve naquele PED, milhão, né? naquele PED que eu presidi, né? Aí na crise, né? Se eu não me engano, nós tivemos ali 200 e poucos mil votantes. Eu não me lembro exatamente o número. Mas naquele momento, a votação que o partido fez foi uma votação muito autêntica, porque o partido estava sendo, eu diria, um alvo brutal, né, de ataques de todos os lados. Estava um partido muito recuado, muito pessimista em função da crise do mensalão, e a militância acolheu o chamamento e foi votar, né? Foi votar para reestruturar o partido a partir dali. Seria esse o saldo líquido aí de militantes realmente interessados hoje? É difícil saber, mas deve ser mais ou menos por aí. Na minha opinião, o partido tem um conjunto de militantes em torno de 250 mil militantes, né? São pessoas que vivem a vida partidária, estão organizadas em algum tipo de movimento que o partido esteja presente, estão organizados nos núcleos partidários, estão organizados no movimento social, no sindicato, na intelectualidade, na academia, identificados como militantes partidários. Não é tanto como o número formal de filiados, mas é um número considerável, 250 mil, se for esse o número. Como é possível uma agremiação partidária, que inclusive comanda o país, comanda estados importantes como o seu, tenha ido a reboque nos atos em junho, não tenha percebido antes e não tenha participado? É precisamente em função dessa desconexão que existe. Com tanta gente... Entre um novo mundo de movimentos sociais que surgiu, né? Um novo mundo do trabalho, um novo mundo na academia, uma nova intelectualidade, um novo tipo de organização na sociedade através das redes, que o partido estava desconectado. E principalmente desconectado nesses dois grandes, né, elementos das grandes regiões metropolitanas, que é a saúde e a educação. O partido tem que aprender com isso e procurar recuperar a sua capacidade de liderança e se antecipar, né, colocando aos governos, né, locais, nacionais e regionais as suas propostas para que o partido recupere a sua função de sujeito político. Mas é só o partido ou também os integrantes do partido que vão para o governo? Pergunta.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, agora a presidente Dilma Rousseff, poderiam ter feito mais também nessas áreas? A lógica de um governante é diferente da lógica do partido. Um governante não pode governar exclusivamente a partir de demandas do seu partido. Mas aí era uma demanda da sociedade. Ele tem que governar, né, de acordo com o conjunto das forças que lhe dão sustentação e se relacionar com o conjunto da sociedade, com a nação, né? E dificilmente um governante teria capacidade de antecipação em relação a essas questões, né? Tanto é que todo mundo, né, foi, pelo menos que eu conheço, as grandes lideranças nacionais não contavam com essa agenda. Essa agenda não era uma agenda, eu diria, que estivesse no rol, né, das agendas dos governos. No meu governo estava. No meu governo estava. A questão do passe livre, que está na Assembleia Legislativa, a questão da saúde, que eu coloquei 12%, a questão da participação popular, nós temos um sistema de participação popular virtual, né, e presencial, que é um exemplo, né? Então, nós estávamos compartilhando essa agenda. As minhas políticas, por exemplo, em relação às cooperativas, em relação à agricultura familiar, em relação aos assentamentos do MST, todas elas foram produzidas, feitas, remetidas para a Assembleia e aprovadas numa conexão permanente com o movimento social, lá dentro do Palácio. Então, nós tínhamos, né, por termos essa ligação de governo com a sociedade civil, essas agendas estavam sendo encaminhadas. Tanto é que lá no meu governo, lá no Rio Grande do Sul, no meu estado, apenas uma minoria muito insignificante tentou localizar o movimento contra o governo do estado. Não ocorreu isso lá no Rio Grande do Sul. A presidente Dilma Rousseff, na sua avaliação, teve a reação correta aos atos, às manifestações de junho? Teve. Eu acho que a presidenta teve sensibilidade, né? Lamento, né, que o nosso partido não tenha abraçado com tanta força a proposta de plebiscito que ela fez, que foi a proposta mais inteligente e mais adequada e democrática para debelar a crise e colocar num plano político e de negociação no próprio Congresso. O plebiscito foi uma evolução de uma proposta inicial que começou com uma constituinte exclusiva. Qual é a sua opinião sobre a constituinte exclusiva para fazer a reforma política? Eu acho que essa seria a melhor saída, né? Embora se demonstrou minoritária no Congresso. Como ela não pode ser feita com ato de força, a melhor saída seria o plebiscito. O ideal seria que o próprio Congresso convocasse uma constituinte e canalizasse esse processo, né, por dentro da Constituição Democrática. Isso não era possível. Então, o plebiscito foi uma boa proposta. Por que o seu partido não abraçou de forma mais vigorosa a ideia? Porque ele está dividido sobre essas questões fundamentais. E essa divisão, né, eu acho que tu te lembra, né, Fernanda, ela ficou muito clara com a retirada do Henrique Fontana, por exemplo, né, como relator da reforma política. O Henrique Fontana estava colocando temas, né, que já tinham sido estudados, né, desde a época em que o Lula era presidente, eu, como ministro da Justiça, remeti esta mesma reforma praticamente para o Congresso. E quando o Fontana começou a se movimentar para criar um leque de apoio na sociedade e, né, com outras bancadas para dar sustentação a essa reforma, ele foi substituído. Isso demonstra uma profunda divisão, na minha opinião, de princípios que existe dentro do Partido dos Trabalhadores hoje. Acho que não há consenso, e quando não há consenso, daí não dá para fazer uma reforma tão relevante como essa, no caso do PT. Não dá por enquanto, né? Mas a história também ela vai ter continuidade. Com o PED, com as eleições do ano que vem, na minha opinião, com o novo governo da presidenta Dilma, né? Eu acho que o nosso partido ele está hoje identificando problemas e tratando de questões chaves para o futuro que há 5, 6 anos não estava. E a prova disso é, inclusive, não somente essa interpretação, né, de ideias que tem entre os dois grandes campos, como também a emergência de um movimento novo dentro do PT. Governador, eu sei que falar é fácil, mas ainda assim eu vou falar. Pode falar. O presidente Lula ou a presidente Dilma poderiam ter feito mais, algum esforço para empurrar essa agenda da reforma política? É difícil dizer isso, Fernando. Por isso que eu falei que falar é fácil. Quando nós aprontamos a reforma política lá no nosso Ministério da Justiça, eu tinha um grupo lá que era coordenado, inclusive, pelo Pedro Abramovay, que é o meu secretário da área, né, secretário de Relações de Ações Legislativas lá do Ministério da Justiça. Eu levei para o presidente Lula e estava, naquele momento, o presidente Lula e não me lembro quem era o outro ministro da área. Eu acho que o ministro de Relações Institucionais. E o presidente Lula disse, olha, eu
concordo com essa proposta que vocês estão fazendo, vamos mandá-la para o Congresso, mas eu quero dizer que, na minha opinião, nós vamos mandar apenas para marcar o nosso ponto de princípio, que o país precisa de uma reforma política, porque ela não terá chance de ser votada, né? Porque não há hoje uma maioria no Congresso e nem havia uma maioria muito substancial dentro do próprio PT para aprovar uma reforma daquela dimensão, que era a votação ilícita, proibir, né, que empresas financiassem campanhas, a proibição de venda de tempo de televisão, verticalização das alianças, que era uma série de medidas que iriam transformar completamente o sistema político do país. Um dos problemas, né, que nós estamos passando hoje, de prestigiamento do próprio Congresso e do processo democrático, é o fato de nós não termos feito a reforma política naquela época, na minha opinião. Veja só, o presidente Lula tinha uma certa maioria, pelo menos relativamente boa no Congresso. A presidente Dilma ampliou isso para um nível nunca visto pós-ditadura militar. Nunca uma presidente da República, no caso ela, teve tanto apoio formal dentro do Congresso, porque a maioria das bancadas é formalmente a favor do governo, tem ministros indicados, cargos distribuídos. Se a presidente Dilma, que estava com 80 e tantos % de popularidade nos 2 primeiros anos de mandato, o presidente Lula teve isso também no final do mandato dele. Se eles dois, com essa popularidade e essa base de apoio gigantesca, tiveram essa dificuldade, então é uma inferência correta que ninguém vai fazer isso, né? Então, vamos passar para outro assunto. É isso? Não. Porque só se tiver 100% de apoio no Congresso. As maiorias, Fernando, que se compõem no sistema político atual no Brasil, são maiorias pontuais, né? Marcadas por interesses regionais e por temas muito gerais, e que depois se movem segundo a lógica de cada região e o interesse de cada partido. Então não é uma maioria estritamente programática, é uma maioria mais formal e convencional, né? Acordada. Mas sempre vai ser assim, né? Não. Se nós fizermos uma reforma política, mas para fazer nós podemos ter maiorias mais autênticas. Mas não haverá reforma sem uma maioria mais orgânica. Como a maioria orgânica não existe, não haverá reforma política. Então, se essa reforma política não for feita, nós vamos ter no futuro, não sei dentro de quanto tempo, uma desestabilização profunda da democracia brasileira, e ela pode rumar para uma saída autoritária, ou vamos ter uma nova Assembleia Nacional Constituinte, daqui a 6, 7, 8 anos, não sei. Agora, se esse sistema não se reformar, ele será rompido, porque ele está chegando no seu limite. E o que nós queremos com a reforma política é que seja preservada, né, o primado da Constituição, e se faça essa reforma por dentro da Constituição. Essa é a questão-chave da democracia brasileira hoje, né? Nenhum presidente, por si só, por mais prestígio que ele tenha, se ele não tiver um sistema político que os partidos formam uma maioria programática, vai fazer reforma de qualquer natureza aqui no país. Seja reforma tributária, seja reforma política, seja reforma fiscal ou qualquer uma, né? Esse é o drama da democracia no país hoje. Precisa exercer a liderança também, né? Mas todo presidente tem um capital político. Ele pode gastar um pouco para aprovar a reforma X, Y, Z. Se ele optar por uma reforma específica, ele acaba avançando um pouco, né? A impressão que se tem é que se esforçaram um pouco. Não, né? Eu acho que não. Todos, né? Não só a atual, mas os anteriores. Tem uma avaliação de realidade. Você, por exemplo, se você aprovar uma reforma política que determine, na minha opinião, com respeito a todas as demais, a votação ilícita e proíbe o pagamento das campanhas pelas empresas, você liquida com as oligarquias regionais. E as oligarquias regionais não aceitam essas reformas, né? Porque elas tiram proveito do sistema político atual para preservar os seus interesses, tá? Por isso que a reforma política hoje é uma questão chave para o país. A presidente Dilma Rousseff foi eleita vendendo uma imagem de que seria uma grande administradora, e passados um pouco mais de 2 anos e meio, há muitas críticas dos agentes econômicos, enfim, de setores da sociedade a respeito de uma certa falta de governança mais eficaz no plano federal. Você acha que são justas essas críticas? Olha, podem ser em parte justas e em parte não, né? Mas qual é a sua opinião? Porque o senhor está sendo um pouco mineiro e o senhor é gaúcho. Não, mas não é, mas é que você não pode absolutizar, por exemplo, críticas que vêm do empresariado, né, como se elas fossem uniformes, né? Os empresários têm distintos interesses entre si, as chamadas distintas frações do capital. Para umas, um determinado momento, interessa um dólar alto.
Para outras interessa um dólar baixo. Mas olhando em retrospecto, um câmbio depreciado. Então, as críticas que vêm do empresariado, por isso que eu digo, algumas podem ser realmente críticas importantes que ajudem o governo a corrigir os seus rumos. Agora, essa inconformidade total, como se ela fosse única e as propostas fossem as mesmas, isso aí não é verdadeiro. Isso aí é uma balela política, achar que os empresários estão unificados a respeito de um rumo para o Brasil. Os empresários estão unificados internamente para aumentar os seus lucros, a sua produtividade, que é o que eles têm que fazer, senão não seriam empresários. E o governo tem que procurar concatenar toda essa vitalidade dentro de um programa que alavanque o país para frente. E eu acho que a presidenta Dilma está fazendo isso. Um pouco de política internacional. O senhor acha que o governo brasileiro está reagindo à altura nesse episódio em que há indícios muito claros de espionagem por parte do governo norte-americano em relação ao Brasil? Eu acho que o governo está reagindo bem, à altura, com dignidade, sem tomar qualquer atitude voluntarista. A presidenta Dilma falando diretamente com o presidente Obama, e isso tem que ser resolvido por uma relação diplomática entre os dois países. Se os Estados Unidos não derem essa resposta satisfatória que a presidente disse desejar receber, como o Brasil pode reagir? Vai fazer o quê? Aí, se eu fosse presidente, eu te diria, mas fora da presidência, o que eu acho que o Brasil tem que fazer é continuar estabelecendo um diálogo forte com os Estados Unidos para tomar medidas internas de controle, dessas novas tecnologias de espionagem que estão aí e continuar tocando o barco para frente, porque o que nós não podemos é achar que uma situação como essa, em primeiro lugar, é nova, como se ela nunca tivesse existido, e, em segundo lugar, dramatizar excessivamente para transformar isso aí na questão fundamental para o futuro do país. Eu acho que o fundamental para o futuro do país é nós tomar medidas internas para que isso não mais ocorra, porque as tentativas vão continuar. O senhor acha que quando era ministro da Justiça até acompanhou um pouco, havia a ideia de ter uma política nacional de inteligência, foi concluída em novembro de 2010, está parada lá no Palácio do Planalto. Agora, depois de ter ido para o Congresso, voltou já com sugestões do Congresso, o presidente poderia baixar alguns decretos e instituir essa política. Por que ela não fez isso? Olha, sinceramente eu não tenho informação, Fernando, porque eu acompanhei e fui um dos produtores, junto com outros ministros, dessa política nacional da inteligência, e depois eu não mais acompanhei a sua regulamentação. Então, sinceramente, não tenho condições de responder. Um sinal de ineficiência do Estado brasileiro, que discute as coisas e não coloca em prática? Não, eu acho que talvez tenha se interposto pautas mais urgentes em relação a isso. E eu acho que esta questão dos Estados Unidos agora reaviva, assim, ativa fortemente a necessidade de regulamentação e implementação dessa política. Foi uma cochilada do governo, Porque... Talvez tenha sido, Fernando. Eu realmente não acompanhei. Eu estava mais preocupado lá com as finanças do Rio Grande do Sul. O presidente tem uma viagem marcada no dia 23 de outubro para Washington. Se não vierem as explicações, eu acho que tem que contornar e fazer essa viagem de todo jeito ou até considerar nem ir? É difícil responder. Eu, se eventualmente tivesse sob minha responsabilidade de decidir isso, eu lutaria até o último minuto para que tivesse uma explicação para ir. Mas em não vindo a explicação? Eu não sei, aí tem que ser resolvido a partir de uma elaboração do próprio governo na situação de conflito previsível com os Estados Unidos, conflito diplomático, eu estou dizendo, para ver quem é que sairia mais fortalecido. Eu acho que tem que ser examinado pela presidenta no momento concreto. O PT foi ampliando o leque de alianças que faz no plano nacional ao longo dos anos e hoje tem uma aliança realmente muito grande em número de partidos e em representação, inclusive, dentro do Congresso. O senhor fez uma crítica há não muito tempo sobre a relação atribulada entre o PT e o PMDB. Qual é a sua avaliação hoje sobre essa aliança PT-PMDB? Eu acho que a aliança PT com o PMDB deu governabilidade e capacidade do governo fazer grandes mudanças no país. Portanto, a movimentação da aliança foi positiva. Eu acho que daqui para frente ela tem que ser mais programática, essa aliança, Seja com quem for, com o PMDB, com o PSDB, o senhor sabe com que o PSB, não será, né? O senhor sabe que não será, né? Depende dos sujeitos políticos que estão dedicados a isso, eu acho que a vontade política do partido agora para as próximas eleições tem que ser exercida nesse sentido. E é isso que eu falo, de uma função do partido retomar
a sua função de sujeito organizador, de sujeito produtor de políticas, né? Ela era como hoje? Ela era menos programática, era o quê? Ela é uma aliança de estabilização das vitórias e de início das mudanças que o país sofreu nesse período. E foi altamente positivo, os resultados estão aí. Não é de graça que o presidente Lula se reelegeu e a Dilma também, e o Brasil progrediu muito nesse período. Isso até os empresários reconhecem, né? Agora nós temos que partir para uma outra etapa. Eu acho que o programa que um governo de esquerda, né, ou de centro-esquerda, mais propriamente, né, deve implementar no próximo período, deve ser um novo programa. E esse novo programa exige alianças mais definidas, mais programáticas e uma bancada mais unificada no Congresso Nacional. A aliança PT-PMDB, que hoje ocupa os dois principais cargos na chapa, Dilma Rousseff do PT, Michel Temer do PMDB, deve ser repetida e, se sim, em que termos, quando o senhor fala programático? Poderia exemplificar? Eu acho que o Temer é um representante autêntico do PMDB, né? Eu até quem trabalhou comigo a entrada do PMDB, formalmente na aliança da reeleição do presidente Lula, foi o presidente Temer, né? Mas o PMDB é talvez o partido mais fragmentado que existe no país, até porque é um grande partido. E é um partido que era unificado na época do regime militar em cima da recuperação da democracia e de escassa caracterização programática. O PMDB, na verdade... Continua assim hoje. Continua assim hoje, né? Exatamente. E é isso que está começando a aparecer hoje. Nós precisamos ter alianças mais programáticas, né? Se vai ser o presidente Temer o vice ou não, eu não sei. É uma coisa que o PMDB tem que examinar. Agora, eu acho que o meu partido, veja, eu estou diferenciando a função que tem o partido e que tem a função do candidato. O partido deve colocar pontos claros da próxima aliança e obrigações programáticas para os partidos cumprirem. Sob pena de um novo Congresso não se fazer novamente reforma política, não se fazer reforma tributária, né? não se tomar medidas, né, reorganizadoras do Estado brasileiro que estão sendo requeridas há muito tempo, né? Como a crise federativa que nós estamos vivendo também, a crise financeira federativa do país, né? Mas o senhor acredita que o PMDB se encaixa nesse figurino e poderá fazer esse tipo de aliança com essa qualidade programática, como o senhor disse? Eu não sei, eu sei que nós devemos buscar que o faça. E se o PMDB não quiser fazer? O PT tem que buscar um sistema de alianças que dê conforto, né, para um novo ritmo de programa. O PMDB da aliança, então? Não, eu não acho que deva ser expelido da aliança. Eu acho que o PMDB é um grande partido, vai ter muitos deputados, e nós devemos trazê-lo, né? Nós devemos compor uma aliança programática para isso. Mas o senhor disse que não sabe se os dois principais partidos na chapa, presidente e vice, já estão garantidos, vão se repetir no ano que vem, tal como agora, é isso? Eu acho que sim, eu acho que o PMDB vai apoiar a presidenta Dilma e vai pedir a cabeça de chapa, né? E isso tem que ser uma conversa entre partidos. Então o PT tem que dizer sim, mas vamos lá agora assinar aqui um programa de governo, né, para chamar, inclusive, os nossos... Aliás, eu sou a favor, né, que antes de se compor uma relação com o PMDB, se compõe uma aliança entre a esquerda, entre os partidos de esquerda. PT, PCdoB, PSB... Como seriam as fases dessa aliança, então? Primeiro, o PT iria procurar os partidos aliados históricos, é isso? O PT deveria chamar a discussão de um programa comum. Tem um exemplo muito significativo que ocorreu na França, na época do Jospin, que foi a organização do Programa Comum das Esquerdas, né? E esse Programa Comum das Esquerdas, ele atraiu, né, apoios a partir do programa, e não apoios a partir de relações regionais, que eu acho que é o grande, né, deságio da democracia brasileira. Quem sucedeu o Jospin? Foi o Sarkozy. Mas o senhor viu que a aliança das esquerdas culminou no Sarkozy, não é? Mas em função de uma crise brutal do capitalismo europeu, né, uma brincadeira, que depois fez o Sarkozy perder também, né? Mas são coisas da democracia. Porque aquela aliança, eu me lembro bem, culminou no Nicolas Sarkozy, quer dizer, saiu da esquerda e foi para a direita, grosso modo. Ali houve, na verdade, uma grande movimentação da classe média francesa, do empresariado francês, em direção ao Sarkozy e em direção a Madame Le Pen. Exato. Né? Pois é, mas insatisfeitos com o que fez ao Le Pen, né? Porque a aplicação do programa, né, da unidade das esquerdas, segundo a visão dessa maioria, não era adequado para o momento da crise europeia.
Estou perguntando tudo isso porque a frase do senhor recentemente sobre o PMDB foi alguma coisa mais ou menos assim, não sei se com essas palavras, que o PMDB, do jeito que a aliança foi feita, poderia produzir mais problemas do que benefícios, alguma coisa assim. Por isso que tinha que mudar. O meu sentido é outro, né? Eu sou mais otimista do que tu. Né? Eu defendo que a partir, né, desta próxima eleição, a nossa aliança seja mais programática e todos os partidos, independente de que seja o PMDB ou não, sejam chamados para pontos programáticos muito claros, para refletirem numa coesão maior dentro do parlamento, um programa mais avançado do que esse. Vamos supor que seja impraticável com o PMDB fazer uma aliança programática nesse nível de profundidade que o senhor está sugerindo. Como resolver, então? O PMDB ficaria na aliança sem ter o cargo de vice? Esta é a questão que o partido tem que responder. Em política não tem essas consequências matemáticas que tu estás tentando colocar na tua pergunta. Mas seria como, então? O partido iria sopesar o quê? O que o partido tem que fazer é organizar uma mesa, né? Na minha opinião, uma mesa de negociações com os partidos que estão na sustentação da presidenta Dilma e costurar Cite um os programa principais novo. Partidos. Como? Cite os principais, além do PT, que poderiam sentar a essa mesa. PT. Os partidos que estão atualmente na base do governo. É isso que tem que ser feito, né? Nós não podemos lidar com partidos ideais que não existem, né? Nem o nosso partido é um partido ideal. Nós temos que partir de um programa... Mas aí senta-se à mesa. Sim. Faz-se um programa de governo para a próxima fase, se a presidente Dilma disputar a reeleição e vencer. Reforma X, Y, Z. Aí alguns partidos dizem, olha, para mim é muito difícil apoiar esse tipo de reforma agora. Daí como é que faz? PMDB, por exemplo, que é um partido que não tem essa unidade. Aí eu te diria, será um problema novo, né? Será um problema novo que o partido vai ter que resolver. Não, um problema velho, porque hoje já não existe Não, isso. um problema novo para essa nova etapa que eu estou falando, né? Porque essa etapa de alianças que veio até agora, com todos os defeitos que ela teve, ela foi uma aliança de sucesso. Nós não podemos comparar o Brasil que nós temos hoje, né, com as reservas que nós temos hoje, com a inclusão social que nós temos hoje, né, com o PIB que nós temos hoje, com o combate à inflação que nós temos hoje, de como nós pegamos o governo há 10 anos atrás. Repetir a atual aliança, tal como ela está hoje, não é bom, ou é bom? É impossível, na minha opinião. Por quê? É impossível que ela seja repetida, porque os problemas que vão ter que ser enfrentados são outros. Tá? Então, repetir a atual aliança nos atuais termos é ruim. Para todo mundo, é ruim para o PMDB, é ruim para o PT, é ruim para o PCdoB, né? Porque nós vamos ter que enfrentar novos problemas, nós temos que estar mais fortalecidos. Quais são as alternativas? Porque o bom e o ruim dependem das alternativas. Quais são elas? Desfazer aliança, fazer uma aliança melhor, mais programática. Aí há várias disjuntivas. O partido tem que lidar exatamente com as alternativas que são mais coerentes do seu programa. Se isso aí vai dar certo ou não, é a política e o talento organizativo, o debate político, programático que vai dizer, né? Nenhum partido pode declinar, né, por antecipação da sua capacidade de ser sujeito organizador. E é isso que o partido tem que recuperar. Basicamente, o PT deve dizer ao PMDB, queremos fazer uma aliança para 2014 programática. Programática. E daí sentar para costurar essa aliança com o PSB, se o PSB ficar conosco, né? Se não ficar no primeiro, vai ficar no segundo turno, com o PCdoB, né? Com os partidos menores que compõem a aliança. Agora, o senhor pode dizer, bom, mas nem todos os partidos têm vocação programática. É exatamente por isso que o PT, que tem vocação programática, deve pautar essa questão como uma questão fundamental para o futuro. E o senhor enxerga o vice-presidente Michel Temer e o PMDB imbuídos esse desejo de fazer essa aliança programática? Olha, pelo que eu conheço do presidente Temer, sim. O conjunto do PMDB, eu desconheço ele nacionalmente. Lá no Rio Grande do Sul, o PMDB é o principal partido da oposição ao nosso governo. Então nós não temos nenhuma afinidade com o PMDB, a não ser o respeito mútuo, né, partidos democráticos que nós somos, né, mas é o partido da extrema, né, como o PSDB lá é muito pequeno, é o partido da extrema oposição. Agora, o PMDB nacional, né, ele tem lideranças em muitas partes do país, que são lideranças democráticas que acham que tem que avançar, né, no desenvolvimento do país, na distribuição de renda e assim por diante. Mas hoje, a esta altura, falta cerca de 1 ano para a eleição do ano que vem. Um pouquinho mais só. O senhor diria que a embocadura é mais para repetir a atual aliança e a atual chapa, ou ainda está no campo das probabilidades? Eu acho que está no campo das probabilidades.
Fernando, e vai depender muito do influxo, do impacto que tiver esse processo de eleição direta do PT na nova direção do partido, de como ela vai se comportar, que tipo de preliminares ela vai colocar para uma aliança e qual é o tipo de autonomia que o partido vai ter em relação ao próprio candidato, porque o candidato tem que ter autonomia. O partido ele tem que se mover de maneira unitária, até para que o candidato tenha comodidade para organizar, né, o seu espaço político, a sua sustentação, a partir dessa movimentação partidária. Se está no campo ainda das probabilidades, então, portanto, ainda incerto dizer que será repetida a chapa Dilma Temer, por enquanto. Eu acho que é cedo para dizer isso, é cedo. Eu acho que até para o próprio PMDB, né, que tem definições internas para tomar, também em relação ao seu futuro, que a gente não tem nenhuma capacidade de interferência, né? Quem pode ocupar a vaga de vice-presidente? Que partido pode ocupar além do PMDB? Eu não gostaria de manifestar sobre isso, pode parecer uma proposta, entende? E eu, dentro do partido, como sou minoria, não estou em condições de fazer proposta. Eu estou mais tentando criar, né, uma interferência política nos grupos do partido a partir da influência que nós vamos ter agora no próximo PED, né? Dentro da imprevisibilidade política brasileira, quem o senhor enxerga hoje, com todas as ressalvas aí, como os principais adversários do PT na disputa presidencial do ano que vem? Eu acho que todos os adversários aí têm potência política, né? O Aécio tem potência política, né? A Marina tem, né? O Eduardo Campos tem. Agora, o que eu tenho dificuldade de saber é qual é o nível de capilaridade nacional que eles vão ter e que grupos políticos e partidos políticos vão lhes dar sustentação. Mas são 3 lideranças reconhecidas no país. Você acha que José Serra será candidato? A minha opinião é que não. Eu acho que o Serra não vai ser candidato. Eu acho que o Serra, e aí não entro no mérito das disputas internas do PSDB, eu acho que ele perdeu a maioria dentro do PSDB, né? E o PSDB não está disposto a apostar novamente no Serra. É a impressão que eu tenho, independentemente dos méritos pessoais e políticos que ele tem. Joaquim Barbosa será candidato? Não, acho que não. Teria chances? Depende também do sistema de apoio que ele tivesse. Ele foi uma pessoa que saiu muito consagrada, né, do julgamento mensalão, né, com atitudes que, inclusive, despertaram, né, um certo sentimento de que ele poderia ser candidato. Eu conheço muito pouco o ministro Joaquim Barbosa. Talvez seja o ministro que eu conheça menos, embora tenha tido contatos com ele, em algumas oportunidades. Na minha opinião, o ministro Joaquim Barbosa não é candidato, ele não quer ser candidato. Né? Ele é um ministro que está cumprindo um papel, está adquirindo o seu protagonismo, né, em função desse julgamento, que é um julgamento histórico, mas acho que ele sequer tem vontade política de ser candidato a presidente. Desses que mencionamos aqui, o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, do PSB, tem sido um aliado histórico do PT. Pode vir a ser candidato a presidente. O senhor acha que ele mais ganha ou perde sendo candidato a presidente, se desgarrando da aliança com o PT? Depende da perspectiva que ele se dá, né? Eu tenho uma relação com o Eduardo Campos há muito tempo, nós nos damos muito bem, viajamos juntos com o presidente Lula, trabalhamos junto do governo do Lula, e eu considero o Eduardo Campos uma pessoa arrojada e uma pessoa que, né, tem inteligência política para se mover. Então eu vou falar assim de quem está de fora da vida, né, da vida partidária do PSB. Eu acho que se ele tivesse intenção de ser presidente da República, né, com um pensamento estratégico para isso, ele seria candidato em 2018 conosco, na minha opinião. Né? O PT apoiando a candidatura dele? Não, eu estou dizendo a movimentação que ele faria, não estou dizendo que o PT apoiaria. Né? Mas como ele poderia ser conosco, no caso? Conosco o PT, ou seja, ele ficaria dentro da coalizão atual, né? Se cacifaria para se apresentar para a coalizão como um outro candidato. Né? Não estou dizendo que o PT aceitaria, o PCdoB aceitaria ou não. Estou dizendo o que seria mais estratégico para ele, na minha opinião. Tá? Porque eu acho que ele tem escassas possibilidades de vitória hoje. E ele sendo candidato hoje contra a presidenta Dilma, dificilmente ele será um candidato das esquerdas na sucessão da Dilma. Assim penso eu. Né? E não é um juízo de inteligência nem de valor. Eu estou me colocando no lugar dele, se eu fosse ele, o que eu pensaria. Tá? Agora, ele tem toda a legitimidade para ser candidato, tem base social, tem, né,
uma liderança importante no Nordeste. Falou-se algumas vezes numa aliança PT-PSB, com ele ocupando a vaga de vice-presidente. Você acha muito fora da realidade isso? Não, eu acho que poderia estar dentro dos cálculos do PT e do PSB. Para já, para 14? Acho que isso aí poderia ser uma possibilidade. É difícil desalojar o PMDB, não é? Mas, veja, aí entra a questão programática, né? Por isso que eu acho que tem que ser partido da questão programática. O PT como sujeito organizador, como sujeito político, né? Proponente. Né? Uns partidos poderiam formar um programa, que seria um programa ideal para o país, né? Na visão dos partidos, e o PMDB não aceitar. Né? Nós gostaríamos que ele aceitasse, que eles, o PMDB, esteja junto. Mas o que seria mais danoso para a aliança? Propor uma aliança programática, em que tivesse PT com Dilma Rousseff e candidato a vice Eduardo Campos do PSB, e o PMDB não aceitando e saindo da aliança, ou sucumbindo ao atual sistema em que há menos, enfim, programa e deixando o PMDB onde está? Eu acho que se o PT, né, não se comportar no próximo período como um sujeito proponente, um partido proponente de um programa inovador para o país, no próximo período o PT vai diminuir a sua potencialidade eleitoral e a sua potencialidade política para o futuro. Né? Então, por isso que eu acho que continuo dizendo que o ponto de partida é a questão programática e o convencimento dos nossos aliados para virem para um programa renovador do país, né? Já que a renovação que começou com Lula e continua com a Dilma, ela precisa continuar. Ela ainda não, né? Ela ainda não se configurou, né, de maneira plena como uma ideia de nação, né, que tenha seduzido a maioria do país e dado estabilidade para esse projeto. O senhor vai ser candidato à reeleição no ano que vem, em 2014, a mais um Não mandato? sei se você. Não decidi ainda e acho que esta é uma questão que tem que ser decidida por esses mesmos métodos que eu estou propondo. Eu vou agora em novembro reunir com o meu partido, já temos um acordo sobre isso, e vou propor que o partido converse com os nossos partidos aliados em cima do que seria um programa para o próximo período e quais os aliados que poderiam compartilhar com ele. Porque os problemas num segundo governo são muito diferentes do primeiro e muito mais complexos, inclusive. Né? Então, a partir disso, nós temos que conversar para ver quem é a pessoa indicada para chefar essa aliança. O meu partido lá tem outras pessoas que podem ser candidatos. Os seus principais potenciais adversários são dentro do PMDB, dentro do PP, antiga Arena. Quais são eles atualmente que são pré-candidatos? Né? Olha, o que está na visibilidade pública lá do Estado é a senadora Ana Amélia, né, e o ex-prefeito de Caxias, Jair Sartori. Ana Amélia do PMDB, PP, Sartori e Ana Amélia, PP. São duas pessoas ilustres lá do Estado, que têm respeito das comunidades, dos partidos, né, que lhe dão sustentação, e são candidatos respeitáveis. Agora, se fosse candidato, ou se for candidato, eu estarei em condições de ganhar a eleição, né, em condições muito melhores do que estive na minha primeira eleição. Porque o grau de mudanças, de reorganização da estrutura econômica e social do Estado, o grau de vinculação que nós temos com a sociedade, com os agentes produtivos, com a comunidade dos movimentos sociais, é muito maior do que quando eu entrei. Né? Então, não quer dizer que eu vá ganhar, estou dizendo que eu tenho melhores condições de disputa. Até porque nós estamos aplicando um programa de governo, que é um programa de governo que, na minha opinião, e na opinião da maioria do Estado, está dando certo. Governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, muito obrigado por sua entrevista à Folha de São Paulo e ao UOL. Muito obrigado, Fernando.